Bom dia, gente querida de paz e bem, um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Daqui eu mando um abraço caloroso, daqui de Campinas, São Paulo. Não, ainda não. Estou gravando com bastante antecedência. Eu estou gravando em Santa Maria, mas no domingo estarei em Campinas, São Paulo. Porque ontem, sábado, né, na manhã do sábado, dia 3, estarei junto com amigos, familiares, gente querida, de Jaissa e Ângelo, celebrando, né, ali, estar junto deles, presenciando a celebração de 25 anos de casamento de Jaissa e Ângelo. Então, para que a gente tenha um programa aqui no domingo, eu estou gravando com bastante antecedência, não é? Aqui ainda em Santa Maria. Mas daqui a pouco estarei embarcando para, né, estar junto desse casal maravilhoso, dessa pessoa encantadora que é a Jaissa, nossa querida companheira aqui de jornadas, né? Aqui em Paz e Bem. Então eu pensei, o que é que a gente pode conversar neste domingo? A gente pode, inclusive, iniciar uma série, quem sabe, de conversas sobre novas tecnologias e espiritualidade. E para começar, vamos falar sobre a sensação de proximidade. Aquilo que as redes sociais nos colocam. A ideia de que estamos próximos, apesar de distantes. Será? Antes da gente começar a nossa conversa, porque aqui é roda de conversa, né? Aqui é troca de ideias. A gente provoca do lado de cá, vocês provocam do lado de lá nos comentários e a gente vai se conversando. Os recadinhos de sempre, para que a gente não esqueça. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, se inscreva. Curta esse vídeo, dê o seu like, o seu joinha. Compartilhe nas suas redes sociais, apresente amigos, amigas, pessoas que você acha que são interessantes, que né, são pessoas que têm interesse nesse tipo de conversa. Também, se você quiser e puder, faça a sua assinatura solidária. Dessa forma, você nos ajuda na manutenção do canal. Porque temos nós aqui, né, aqui na frente das câmeras, mas tem gente que está trabalhando nos bastidores para mandar os vídeos, manter, né, ali os vídeos no ar, né, publicar os vídeos. Então, se você puder e quiser, nos ajude. Nós não temos membros, então a forma de você nos ajudar e colaborar na manutenção é através da sua assinatura solidária. Debaixo da descrição tem o link para fazer a sua assinatura solidária, tá? E aos assinantes, desde já, nosso muito obrigado. Gratidão. Pois bem, a sensação de proximidade. Marshall McLuhan, nos anos 70, falava muito sobre a aldeia global, né? Inclusive, ele falava do final da civilização escrita e emergência da civilização visual. Em certo sentido, ele antecipou uma série de coisas que a gente vê hoje dentro desse ambiente, né, das redes sociais.
Isso também errou feio em um bocado de coisas. Por exemplo, o fim, né, da escrita. Na verdade, a escrita se transformou, ganhou novos meios, novos ambientes, enfim, continua. Ele falava da aldeia global, né? E aí se apropriando de um conceito dos povos originários, que é a ideia de aldeia, ele colocava que com o advento das novas tecnologias, ele falava na época da televisão, né? As pessoas podiam ali, né, se juntar em torno daquela fogueira, da visão que McLuhan tinha, e juntas elas compartilhariam sentimentos e emoções que seriam comuns à humanidade. Então é uma aldeia global, né? Inclusive esse conceito é bem dele. Bem, McLuhan escreveu, fez palestras, enfim, né? Aí veio as novas tecnologias, veio a internet, veio as redes sociais, e aí, assim como tudo, né, no mundo das polaridades, aquilo que se, se anunciou, né, como um sinal de convergência de povos, culturas, inclusive dentro de um discurso de globalização, que era muito comum nos anos 90, né, neoliberalismo, acabar com as fronteiras, norte e sul, né, Fukuyama dizendo que era o fim da história, a história já tinha chegado ao ápice, não havia mais contradição. Esses hegelianos de direita. Pois bem, então era essa o quadro, não é, em que a emergência das redes sociais, da internet, das redes sociais se consolida no início do século XXI. E aí eu gostaria de compartilhar, inclusive, uma sensação, uma experiência que eu tive à época, né, 2008, está vendo mais ou menos. 2008, tive uma experiência através do MSN, né? MSN. E aí eu fui conversando com uma pessoa, aí a pessoa foi acrescentando outra e outra e outra. Daqui a pouco eu estava conversando, né, lá nos arrabaldes na periferia, né, de Recife, com gente em Portugal, Espanha, Argentina, Estados Unidos. Estava conversando com todo mundo. E eu achei aquilo fantástico e eu fiquei perplexo, né? Assim, extasiado, como de repente a profecia do Marshall McLuhan, né, se concretizou. E assim também foi, a partir, né, das redes sociais, do Orkut, a partir do Facebook, a partir do Instagram. A gente foi se conhecendo, né? E aí se construindo essa rede de amigos. A pandemia aprofundou essa situação e estamos aqui nós, diante de outros desafios, entre eles a inteligência artificial. Pois é, nós não podemos ser apocalípticos, nem muito menos integrados, né? Aí título de um livro, né, Humberto Eco, que também, né, escreveu sobre esse admirável mundo novo, né, das redes sociais. E aí a crítica que ele fazia é que, assim, ou você demonizava, em linhas gerais, né, estou sendo bem, ou você demonizava a nova tecnologia, as coisas, ou você, de repente, se incorporava alegremente, como eu digo, né? De repente você diz assim, não, tá bom, massa, que legal, vamos nessa. Não vendo as repercussões, não tendo senso crítico, as repercussões que isso impacta na vida social, política, né, cultural. Eu lembro, por exemplo, na discussão logo no início da internet sobre
a época, né? Eu estou falando início sei lá, 98, 99, 2000, né? Essa discussão que já existia da regulamentação, que a internet era terra de ninguém, todo mundo postava qualquer coisa, não tinha controle, era o espírito da liberdade, eram os tempos aquarianos, né? Hoje, velho, hoje, velho. Então, por que eu estou falando dessas questões? Porque, de repente, saindo do dilema do apocalípticos integrados, a gente vê, por exemplo, que hoje eu estou, né, ali celebrando, né, comemorando junto com o casal, né, esses 25 anos, casamento de Jaissa e Ângelo, foi através da internet, através das redes sociais que a gente se encontrou. Assim como eu encontrei com vocês. Né? Eu vejo que as pessoas que comentam aqui estão aqui sempre comentando. E tem muito carinho por mim. Então, essa é a ideia de que é muito cara a tradição cristã, particularmente católica, de paróquia. Né? Paróquia é o entorno, né, da, da igreja, o entorno, né, da casa, né, paraoikos, né, paróquia, ou seja, está em torno da casa, ao lado da casa, é a vizinhança, né? E essa vizinhança hoje se estende, né? E muita gente se reconhece, inclusive, na Catedral do Mediador, aqui em Santa Maria, estando a quilômetros de distância, porque conheceram através da internet, acharam bonita a igreja, gostaram do povo de lá, daqui, enfim. Então, se constrói novas relações de proximidade dentro da distância física. Isso é muito bacana. Isso é maravilhoso, né? De outra forma, não teria conhecido Jaissa, não estaria hoje em Campinas. Né? Eu estaria celebrando esse amor, né? Que dura mais de 25 anos. Né? Então, aí o namoro. Então, o que é que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando que, de repente, isso impacta na nossa forma de se relacionar com o mundo. E a espiritualidade, o que é? Se não também a minha relação com o mundo exterior, com as coisas, né? A minha visão de espiritualidade implica. Se eu sou uma pessoa alienada, né, do mundo, eu vou ter um perfil de espiritualidade também alienado, alienante, inclusive, né? Então eu posso ter uma ênfase muito mais no mundo além da morte, né, no mundo depois da morte, do que no mundo daqui, né, no cotidiano. Eu posso achar, a partir de uma visão de que as redes sociais são demoníacas, são satânicas, eu posso, de repente, criar um mosteiro, né, um monastério, sei lá o quê, né, na minha vida digital. Enfim, são essas coisas que a gente precisa compreender, que a nossa maneira de lidar com o mundo, vamos dizer assim, real, né, aqui em que nós estamos, constrói a nossa espiritualidade, e assim como impacta a nossa espiritualidade, assim como a nossa relação com a internet também impacta. Então eu gostaria de a gente começar a pensar algumas coisas que a gente vai aprofundar. Por exemplo, a inteligência artificial. Já, né, já, isso não é algo extraordinário, assim, não é notícia de agora. Que através das redes sociais, através dos meus perfis, né, das perfis que temos nas redes sociais, determinadas fatias, vamos dizer assim, programas de inteligência artificial
começam a equalizar o que eu digo, o que eu falo, o que eu penso, a maneira como eu ajo. E aí começa a surgir um avatar, tá? Um avatar. Esse avatar é um simulacro de mim. A partir daquilo que eu posto, a partir daquilo que eu falo, a partir daquilo que eu busco nas redes sociais. Então, a partir desse material, a inteligência artificial vai construindo um personagem, tá? É um personagem. E aí já há interesses, né, de algumas empresas em pegar esse conteúdo que é fornecido, né, pelas Big Techs, né, Facebook, aí o Elon Musk, com o seu X e outras coisitas, né, e começa a vender esse material, tá? Vender esse material. E a partir daí vai se construindo esse perfil e já há interesse, inclusive, que depois da morte da pessoa, essa inteligência artificial, né, esse programa, assim, comece a continuar a falar, pensar, comunicar, né, a partir da minha rotina, a partir do que eu falo. Ou seja, de uma linguagem bem simples. Por exemplo, né, depois da morte de alguém, as pessoas adquirem, né, esse produto construído a partir daquilo que foi ao longo do tempo, dos seus interesses, das suas falas, da sua dicção, daquilo que ele disse. E aí eu construo um personagem e aí eu começo a continuar conversando com a família, com os amigos, mesmo depois de morto. E aí, bem, você pode muito bem dizer, mas isso não é o espírito da pessoa, né? Isso é um simulacro, isso é uma coisa que foi construída a partir da vida da pessoa. É verdade. Mas como é nessa relação com o morto, com a morte? Qual o impacto, né, de você ver numa telinha, por exemplo, a pessoa que já está morta falando, dizendo bom dia, dizendo que ama, que sente saudade, que está, sei lá, no céu, orando por você, né, viu que você estava triste hoje, faz uma videochamada através de uma deepfake. É possível? É, tecnicamente possível. Então, vai se perpetuando uma ideia de eternidade, que sai do campo propriamente, né, metafísico, parapsicológico, ou como você queira dizer, espiritual, e você começa a entrar numa dimensão da realidade virtual. Qual o impacto disso na subjetividade? Em uma criança que, por exemplo, acompanha um pai falecido, mandando mensagens para ele, conversando, interagindo, cantando parabéns para a criança, que vai crescendo, claro. E aí, quem sabe até, dentro de uma sofisticação, dentro de uma atualização possível, até o próprio pai também envelhecendo. Né? Onde isso vai parar, né? Bem, lembra que eu falei do apocalípticos integrados? A gente vai achar maravilhoso isso, né? Já há, inclusive, né, programas de inteligência artificial que pegam fotos de pessoas falecidas e elas começam a se mexer, falar, dizer coisas, né? Já. Como eu disse, não é algo para daqui a 5, 10 anos. É coisa para amanhã. Na verdade, é coisa para ontem, já aconteceu. Porque, de repente, né, aos interesses. Então,
é isso, gente, que a gente precisa ver que esse admirável mundo espiritual novo coloca também, né, questões éticas, questões até que ponto as pessoas têm liberdade de pegar um, uma memória, né, de uma pessoa falecida, né, e de repente construir um avatar que ela continua falando e dizendo, pensando, será que ela é isso? Ah, mas a gente quer preservar a lembrança, o contato com o ciclone, né? Isso são demandas, né? Eu gostaria de me comunicar com a pessoa que faleceu. E aí, é uma forma, seria uma forma. Enfim, são questões que a gente precisa enfrentar, né? E assim vai ser também nas redes sociais. A deepfake está aí e veio para ficar. São essas coisas que a gente vai começar a perceber. E nós somos a primeira geração de pessoas que entraram em contato com essa nova tecnologia. Isso nunca foi visualizado, tirando filmes de ficção científica e essas coisas. Mas é uma situação, é uma questão. Eu lembro que um dia, quando professor, né, de Fundamental 2, meu tempo era ginásio, tá? Pois é, Fundamental 2, eu levei certa vez para a sala um volume, não dava para levar ela inteira, um volume da Barça, né, da Enciclopédia Barça. E foi fantástico, porque os alunos ficaram encantados. Como é que o senhor estudava nisso? Não tinha como pesquisar assim, dar um Google na Barça. Não dava para dar Google na Barça, não. Né? A gente geralmente estudava de manhã, ou à tarde, enfim, ia no turno que não estava em aula para consultar a Barça. Se a pessoa tivesse gana, tinha uma Barça em casa. Se não tivesse, que era o meu caso, ia lá na biblioteca da escola ou, né, de bibliotecas municipais, se tinha. Então a gente pesquisava. As tardes de pesquisa, compartilhando a mesma, o mesmo volume, às vezes com dois, três, né? Em grupo, para pesquisar. Pois é isso, gente. Pois bem. Como eu disse, é para a gente pensar, né? O quanto as redes sociais aproxima, junta, promove encontros como esse que está acontecendo agora, né? Em Campinas, está um tempinho aqui, antes de voltar para Santa Maria, uns dias, mas também coloca desafios incríveis, como, por exemplo, um tema que a gente pode alcançar depois, a questão do ódio, né? E como, por exemplo, o discurso, grupos se organizam dentro das redes sociais para promover a morte. São coisas que a gente precisa realmente pensar. Fica aqui, então, embaixo nos comentários para vocês colocarem alguns pontos para a gente, quem sabe, no próximo domingo a gente começar a partir deles. A partir dessas reflexões que suscitou, que apareceu, novos ângulos, novas abordagens que vocês acham que seria interessante se a gente abordar. Aí dentro do meu cabedal, né? Eu também não sou um cientista, né? Mas acho que a gente precisa pensar essas coisas. Muito bem. Hoje, domingo, também temos oração fim do dia, né? 21 horas aqui no canal Paz e Bem. Já deixei pré-programado algumas orações, e aí todos e todas mais que convidados. E deixo por fim, né,
Meu abraço, meu carinho. Meu muito obrigado a Jaissa pela oportunidade, né? E a gente tá junto, né? Nessa proximidade, nascido do amor de Jaissa e Ângela. Deixo por fim para todos e todas a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe com o inconformismo diante de respostas fáceis, meias verdades e relações superficiais, com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz, testemunhar a fé em nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, principalmente o povo palestino, vítimas da dor, rejeição, fome, guerra e genocídio, para que possamos estender nossas mãos e transformar sua dor em alegria. Que a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida, paz e bem. No próximo domingo eu já estou em Santa Maria. Grande abraço.